O título desta minha intervenção, a minha mais certeira bala de pólen para o Jorge Sousa Braga, é uma homenagem, no fundo, é a minha carta de amor para o Jorge Sousa Braga, porque se serve de um verso, de um poema que o Jorge dedica ao Eugénio de Andrade, a Carta de Amor, onde Jorge Sousa Braga diz que mata, um destes dias vai matar Eugénio de Andrade quando ele se encontrar a medir o tesão das flores no Jardim de São Lázaro. Eu conheci o Jorge de Sousa Braga, ou melhor, a poesia de Jorge de Sousa Braga em Coimbra, no início dos anos 80, quando ele lança os seus primeiros livros, que têm títulos muito sugestivos. Um título que chama muito a atenção, que é De Manhã Vamos Todos Acordar com uma Pérola no Cu, e O Plano para Salvar Veneza. São livros que foram editados pela Fenda, uma pequenina editora na altura, enfim, uma editora alternativa, não comercial, que faz uns livros muito bonitos graficamente, O Plano para Salvar Veneza, ou De Manhã Vamos Todos Acordar com uma Pérola no Cu, e mesmo algumas plaquetes e algumas intervenções gráficas interessantes, como este poema Ulisses, que é editado numa plaquete. Portanto, é um poema que tem uma reminiscência cavafiana, portanto é a leitura que Jorge Sousa Braga faz do Ulisses. Conheci justamente a poesia no círculo do Café Tropical, onde também se encontrava, onde aparecia algumas vezes o Vasco Santos, que era o editor da Fenda e que fazia estes textos. Por essa altura, enfim, alguns anos depois, eu inscrevo-me num mestrado em literatura portuguesa e num seminário sobre poesia portuguesa moderna e contemporânea. Escolho como objeto de estudo a poesia de Jorge Sousa Braga. E nesse momento, enfim, nesse período, eu quis conhecer o Jorge, portanto, e vim ao Porto, marcámos um encontro. Isso foi muito interessante, porque falámos de muitas coisas e pude perceber como a vivência da poesia do Jorge de Sousa Braga não era uma coisa artificiosa, enfim, era qualquer coisa que eu descobria nestes primeiros livros, enfim, que trazia uma frescura, uma novidade, uma coisa muito diferente, e ele vivia isso de uma forma muito direta, não é? Enfim, recordo-me, nessa noite fiquei hospedado em casa dele, enfim, falámos muito sobre traduções. Ele fazia muitas traduções, isto é um ponto muito importante também na sua obra, que se liga à figura do Eugénio de Andrade, que eu já vou referir, e recordo-me todos os aspectos, como o amor dele pelas plantas, enfim, em concreto pelos girassóis. Ele tinha um girassol num vaso, e há um poema do Jorge Sousa Braga, que é Van Gogh por Van Gogh, onde tem a minha cabeça cheia de girassóis, enfim, e há outros poemas em que fala de girassóis, para além de uma antologia que ele irá fazer sobre girassóis. Eu acho que o poema Van Gogh sobre Van Gogh poderia ser Jorge Sousa Braga sobre Jorge Sousa Braga, enfim, de certa forma é um autorretrato em diferido. O Eugénio, portanto, eu disse que uma das conversas que tivemos logo nesse nosso primeiro encontro foi sobre as muitas versões que Jorge Sousa Braga fazia. E de facto, o Eugénio de Andrade é muito importante, e o Jorge Sousa Braga diz isso em alguns momentos, porque quando ele escreve esta carta de amor, ele vai entregar o poema ao Eugénio, e a partir daí há uma aproximação, e é justamente num tempo em que não há internet, não há Amazon e os livros não são fáceis de adquirir, o Eugénio vai-lhe dando muitas versões de poetas que o Jorge Sousa Braga vai conhecer. É evidente que ele já conhecia muitos outros textos, não é? Por exemplo, estes primeiros livros têm uma marca de influências, por exemplo, da Beat Generation, ou de uma certa contracultura, né? Um poema sobre Jim Morrison, sobre Marilyn, enfim, coisas que eram muito apelativas. Mas o Jorge Sousa Braga vai aprofundar
essa sua visão do mundo através de outros referentes, como por exemplo a poesia oriental, que ele traduz muito, não é? E logo no início um dos livros, há um livro muito bonito que tem uma tiragem de 100 exemplares. Eu gosto muito, enfim, não sou um bibliófilo, mas gosto muito destes livros. Esta tradução do Basho aparece neste papel muito bonito e vinha embrulhado num papel de celofane, que é qualquer coisa que muitas vezes também aparece no Jorge Sousa Braga. Há um outro poema que ele dedica ao Eugénio, num aniversário, em que lhe vai oferecer frésias, as frésias enfim, de que o Eugénio gostava, e leva as frésias embrulhadas no papel de celofane. Neste poema, a certa altura, neste livro, o Jorge diz: o leitor ocidental deve despir-se completamente antes de se debruçar sobre um haiku. Um haiku deve-se ler da mesma maneira que uma abelha se debruça sobre um grão de pólen ou uma brisa ligeira sacode uma folha de bambu. Portanto, e é esta coisa do mínimo, do pequeno, do essencial que está no haiku, mas está também na forma de o Jorge Sousa Braga ver o mundo, não é? Porque, aliás, o título que ele escolhe para a sua poesia reunida, que vai ser lida nesta sessão, é O Poeta Nu. No Plano para Salvar Veneza, um dos poemas, é um striptease, é um poema pequenino, enfim, de certa forma também em modo de haiku. Ele diz: quanto mais dispo, menos nu me sinto. Portanto, esta é uma questão essencial, que é a deflação. Uma poesia que não é retórica, não é luxuosa, não tem coisas a mais, é uma poesia da simplicidade. É uma das vertentes da sua poesia. Evidentemente que há outras vertentes. Na sessão vão ser lidos também poemas do outro livro, A Matéria Escura. O título é de um poema longo, e esta é uma das dimensões também da obra do Jorge Sousa Braga, em que oscilam poemas muito breves com poemas longos. É um poema longo que decorre justamente de um interesse do Jorge Sousa Braga sobre coisas cósmicas, as coisas do universo na sua dimensão. Ele era um colecionador de notícias do jornal, e este poema dá conta de um processo de colagem e de recriação a partir dessas notícias.